Se você é religioso, provavelmente você deve associar Jesus com Cristo. Você acha que Jesus e Cristo é a mesma pessoa e que Cristo e o Messias também é a mesma pessoa. Bom, eu devo te alertar aqui agora nesse vídeo que não é bem por aí. Eu estudo a história há mais de 10 anos, eu já fui do sistema religioso, eu fui primeiro tenor de um quarteto aqui na minha cidade, eu cantava em templo religioso e eu seguia essa coisa. Hoje eu não sigo isso, tá? Hoje eu estudo as escrituras porque eu tenho um apreço, né, pelo mundo antigo, pelo que aconteceu no passado, e é muito importante você entender que o que aconteceu no passado vai acontecer na atualidade. O mundo, ele não é o que parece ser, onde tudo é novo. Não, na verdade, tudo já é antigo, tudo é velho e, na verdade, nada aqui é novo. Simplesmente só se repete ciclos. Para você ter ideia, até o nosso mundo, ele já acabou em alguns momentos, já existiu o Messias no passado e, lógico, existe o Messias atual, que é o Cristo. Eu falo que já existiu o Messias no passado porque o próprio Noé, ele foi um Messias da época, né? Afinal, Noé, ele salvou ele em si e a família dele. Só que o Cristo atual, ele está salvando não só um ou dois, ele está salvando milhares de pessoas que entenderem o evangelho e seguir a ele. Mas vamos lá, por que eu falei que Jesus e Cristo ou Jesus e Messias não é a mesma coisa? Porque o Vaticano é que controla e controlou logo depois que acabou ali muitas guerras que aconteceram no mundo. Eu não vou me estender para que esse vídeo não fique muito gigantesco, mas o Vaticano, ele tomou para si basicamente o direito, né, de definir o que é religião sobre a Terra. E ele basicamente nos concílios de Nicéia que rolou, desses 3 concílios de Nicéia que rolou, o Vaticano era o cabeça e o Papa era ele que definia os critérios para cada religião. Para você ter ideia, os cristãos acreditam que a verdade que existe no mundo está contida em 66 livros da Bíblia, né, sagrada, que eles também consideram a Bíblia como sagrada. Só que se você estudar a história, você vai entender que a Bíblia ela não é nada de sagrado além dos demais livros das Escrituras. Até porque as Escrituras em si não é a Bíblia. Tem pessoas que pensam que a Bíblia é as Escrituras. Na verdade, esses 66 livros são 66 livros bem selecionados criteriosamente pelo Vaticano para que te levasse a um engano, para que você não entendesse a verdade sobre o mundo. Até porque, se vocês pararem para pensar um pouco, só existe digamos que controle sobre uma população e sobre um povo quando esse povo é ignorante da sua realidade, do que ele realmente é e do que realmente há por trás do véu, por trás das cortinas. Porque o ser humano ele não foi criado para ser, de certa forma, um fantoche, né, controlado por ninguém. E essa ideia de pastor, de líder religioso, isso aí é uma baboseira que nem a própria Bíblia, que foi manipulada pelo Vaticano, dá totalmente apoio ou aval para isso. Se você ler Mateus 23, a partir do verso 8 em diante, você vai entender o que o próprio Cristo fala ali em Mateus. Se você ler, por exemplo, Mateus 23, do 1 até todos os versículos ali, todo esse capítulo, você vai entender o contexto que Cristo está ensinando e explicando. E, na verdade, ele fala que ele é o único e verdadeiro pastor. E os discípulos dele, ele não instituiu pastorado para nenhum deles. Na verdade, só na Bíblia que existe isso. Se você pegar os livros que foram retirados da Bíblia, que muitos cristãos acreditam que só são 7 livros que tem adicionais na Bíblia católica, que infelizmente devo te dizer que não é. Os livros que foram retirados das Escrituras são livros muito importantes que não deixaria você ser enganado pelo sistema. Eles não daria aporte para que o sistema te controlasse. Então, eles foram tirados exatamente por conta disso. Mas você vai encontrar a verdade se você ir além da Bíblia. Mas eu não estou aqui para contestar o que você acredita. Mas vamos só ouvir o que um cara que se diz ser pastor, se diz ser um líder religioso, fala sobre esses manifestos que está acontecendo aí. Povo abençoado do Brasil, aqui vai minha resposta à fala do presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu estava esperando ele falar. Se ele provasse alguma coisa de que houve fraude na eleição, com provas robustas, eu estaria apoiando integralmente. Ele não provou
as Forças Armadas provaram e já tem o relatório disponível. Inclusive, eu até tenho esse relatório que já foi disponibilizado aí, tá? E as Forças Armadas manifestou ali e realmente contestou aí, contesta esse resultado grotesco tanto do primeiro quanto do segundo turno. Porém, logicamente, eu acho que esse cara está esperando que a Rede Globo, Record, Bandeirante e que outras emissoras do sistema vá lá e mostre, olha, gente, olha, aconteceu aqui, realmente estava errado o resultado, e eu acho que ele está esperando isso, né? Mas você não vai ter isso aí nas redes, nas emissoras abertas, né? Só que não foi apresentado absolutamente nada, e a fala do presidente, se você ver ou rever, respeita a Constituição. 2, não concorda com depredação ou impedimento de ir e vir, isso é coisa... Aqui eu tenho que dar uma pausa, porque quando ele fala não concorda com depredação, ele leva as pessoas que não estão observando ou que não viu as manifestações a acreditar que está rolando esse tipo de vandalismo nas manifestações atuais da direita. A direita são um povo ordeiro, são pessoas decentes, são pais de família que levam seus filhos para essas manifestações. Isso não tem black bloc, não tem essa esquerda caviar com pano ou com máscara na cara, escondendo a sua verdadeira face e quebrando, depedrando tudo, não. Aqui tem pessoas que estão mostrando a face dele, mostrando a indignação de realmente ter um país controlado por um descondenado que tem um passado extremamente sujo, mais sujo que puleiro de pato. É simples assim. Mas vamos lá, vamos ouvir o que esse indivíduo está falando a mais. Coisa da esquerda, e é verdade, a esquerda não tem moral, nem grande parte da imprensa, para falar nada de manifestação. Porque em 2014, eles tentaram invadir o Supremo Tribunal Federal com 30 policiais feridos e 8 em estado grave. Calem a boca, vocês não têm moral para falar nada. Agora, o presidente falou algo importante. Então, o que resta ao povo brasileiro? Protestar é um direito. Vamos parar, vamos acabar e vamos voltar ao trabalho. É isso que... Eu vou ter que pausar aqui. Primeira coisa, eu tenho que deixar aqui o meu posicionamento pessoal. Eu nunca gostei desse indivíduo como um líder religioso, mesmo quando eu seguia essa ideia de religião, nunca gostei de ouvir nada de pregação desse cara, porque a forma que ele fala, a grosseria, a arrogância, o tom dele é ridículo para um cara que se diz, sei lá, que se diz pastor ou líder religioso. Eu acho que a pessoa tem que ter noção do que fala, da forma que fala, porque o ser humano, para ele entender a mensagem, ele não precisa que um louco fique gritando, falando ali enfim. Vamos voltar a um ponto aqui. Note que ele fala aqui que o presidente já falou, que não concorda com a manifestação de depredação, tal, então vamos parar, vamos trabalhar. Primeiro, eu acho que isso é uma preocupação de um cara que, lógico, que tem um sistema religioso, que ele precisa, para manter esse sistema ativo, precisa que as pessoas paguem seus impostos, que para mim, dízimo não passa de imposto, né? Você paga um imposto como um dízimo, né? Para você ter um cara desse te falando um monte de abobrinha, um monte de baboseira que ele não segue. Então, a verdade, o que está acontecendo, pessoal, é que o sistema ele está se fechando. Essas manifestações, ela pode sim levar a algum resultado positivo para a direita, ou não, pode infelizmente não levar a resultado algum, até porque eu estou falando isso para vocês, para que vocês entendam que o próprio Cristo disse que nos fins dos tempos, e o iníquo, né, o homem da perdição iria se levantar. E quando fala o homem da perdição, a gente está falando de alguém que vai liderar um sistema muito poderoso, onde tanto o poder político, o poder monetário e até mesmo o poder religioso vai estar na mão desse cara. Então, como você pode ver, esse cara aí, esse Malafaia, ele é uma cria do Vaticano. Todos os sistemas que existem na atualidade, sistemas de todas as crenças religiosas, de certa forma, obedecem a critério do Vaticano. O Vaticano que determina. Tanto que você não vê esses caras pregando contra o Vaticano. Até porque, segundo a própria Bíblia, que os religiosos utilizam, adorar a imagem e semelhança é contra, né? Ou seja, a Bíblia é contra isso. Mas esses caras não pregam contra o Vaticano, porque os católicos adoram a imagem. Então esses caras não vão contra por quê? Porque o Vaticano é que dita as regras e esse cara está fazendo um ótimo papel, mostrando quem ele realmente é e realmente já está abraçando ali o Lula, né? Por aqui a gente sempre falou mal do Lula. Agora, como o Lula ameaçou, disse que se voltar
voltasse ao poder, ia colocar todos os líderes religiosos, pastores e padres no seu devido lugar. Ele nem esperou, né, o Lula tomar posse e já está mudando de lado e mostrando a sua verdadeira face. Bom, eu não tenho mais o que falar, acho que você já deu para entender qual é a realidade do que está acontecendo aqui. Sou o Jonas Santos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.